Você já passou por aquela fase onde você começou a se perguntar se fazia sentido você usar as redes sociais? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu já estou bastante tempo na internet e eu já vi várias redes sociais surgirem e desaparecerem. O ponto é que, como eu trabalho com marketing e também com marketing digital, estar nas redes sociais é uma condição importante para o meu negócio. Eu também digo isso porque eu sei que tem muita gente que precisa das redes sociais para trabalhar. Mas a minha ideia com esse vídeo é te trazer uma reflexão, porque eu tenho lido bastante matérias, especialmente voltadas para a parte do cérebro, produtividade e também para crianças. Criança não é muito meu foco aqui nesse canal. Na verdade, não é o meu foco nesse canal. Eu falo com adultos, mas muitos adultos têm crianças, então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente conversar sobre esse ponto que eu acho que é bem importante. Eu tenho lido algumas matérias falando do quanto crianças estão sofrendo por conta do excesso de rede social. E aí eu comecei a me perguntar o impacto que isso tem na vida também dos adultos. Eu não sei quanto tempo você gasta nas redes sociais, mas se você, por exemplo, usa o Instagram, muito provavelmente você rola o feed durante muito tempo. E quando você vai se dar conta, já se passaram 15, 20 minutos, às vezes 1 hora. E eu não sei se você já percebeu, mas geralmente, quando a gente começa a ver um determinado assunto e dá um like nesse assunto, naturalmente o algoritmo entende que você se interessa por esse assunto. E aí ele começa a te dar mais daquilo. Você fica dentro de uma bolha. Isso tem um lado bom, no sentido de ele entregar mais do que talvez você queira saber, mas também tem um lado ruim, porque você vai ficando rodeado daquele tipo de informação e não consegue enxergar o mundo de outra forma. E aí, falando de rede social e falando de mundo aqui fora, tem mais uma reflexão que eu acho que é importante a gente fazer, que cada vez mais as pessoas estão vivendo cada vez menos o mundo aqui fora. As pessoas elas não conseguem mais parar para conversar, elas não têm mais assunto, elas não sabem mais como começar uma conversa. E isso tem refletido também na produtividade dentro das empresas. Algumas empresas para as quais eu faço mentorias, dou consultorias e treinamentos, a gente está criando um sistema onde as pessoas não podem usar a internet no horário de trabalho. Isso pode parecer um contrassenso e também não funciona para determinadas atividades, tá? Para determinadas empresas, mas para outras é necessário. Por quê? A diminuição de erro é considerável. Quando a pessoa ela se distrai muito na internet, se ela tem que fazer uma conferência, se ela tem que olhar um documento, se ela tem que fazer um encontro de contas, invariavelmente a atenção dela passa a ficar dividida. Então, não ter o celular na mão tem se mostrado extremamente produtivo. Mas aí a gente cai na questão das redes sociais e da dependência das pessoas, inclusive de crianças, adolescentes e adultos. Tem gente que começa a sofrer de verdade, de ansiedade por não ter o telefone na mão. Simplesmente por não ter o telefone na mão. Olha o impacto que isso passa a ter na nossa saúde. Se você for parar para pensar, se você voltar alguns anos atrás, sei lá, talvez até uma década atrás, a maioria das pessoas não ficava com o celular toda hora. Só que agora a gente dorme com o celular, vai para o banheiro com o celular, senta na mesa de jantar com o celular, senta no restaurante com o celular, não faz mais nada sem o celular. Tem gente que deixa de enxergar o mundo para visualizar o mundo através de um stories, através de uma filmagem. Só que eu não sei se você já se deu conta, mas a nossa visão, ela consegue captar milhares de informações, muito mais do que a melhor das câmeras.
E isso tem uma razão. O teu cérebro trabalha com um conjunto de informações que você vai sentindo, que você vai experimentando, vai vivenciando. Quando as pessoas se acostumam a ficar só na tela, a visão ela vai ficando deturpada, a forma de enxergar o mundo ela vai ficando restrita. E com isso você vai perdendo muito cognitivamente, vai perdendo socialmente, vai perdendo intelectualmente e vai perdendo em produtividade. Eu estava conversando com uma amiga na semana passada e aí ela estava falando: quando veio o celular, a gente comprou achando que a gente ia ter menos trabalho. Mas depois a gente se deu conta que a gente não se desliga mais. E aí, conversando com uma outra moça, ela falou: Olha, eu tô fora de rede social faz 3 anos. Sobrou muito mais tempo na minha vida. Então, com isso, eu não quero dizer que você não deve estar nas redes sociais. Seria até um contrassenso, porque eu trabalho usando as redes sociais. Isso aqui próprio é um canal que é um canal de contato com outras pessoas. Eu acho que o marketing digital, ele é muito importante, ele consegue fazer a sua voz reverberar em muitos lugares, muito mais longe. Mas eu acho que a questão é muito mais de você selecionar o seu tempo e entender quando a dependência se instalou na sua vida. E essa instalação da dependência, ela é muito silenciosa. Ela é como a pessoa que usa cigarro, por exemplo, que sempre fala que consegue parar. Mas quando você fala para ela parar de verdade, ela não consegue. A rede social, ela causa uma dependência química no nosso cérebro. E aí se desvincular dela demanda muita coragem, demanda inclusive estratégia. Porque se você vai continuar usando a rede social para trabalhar, você precisa entender a dosagem do que é gerar conteúdo para o seu trabalho versus consumir conteúdo para o seu prazer. Quando você está só consumindo conteúdo na tela para o seu prazer, você está esquecendo de viver esse prazer no mundo aqui fora. E ele é tão lindo. Ele é tão cheio de riquezas, de informações, de pessoas, de sentimentos, de sensações. A gente está deixando de sentir. E isso está gerando insônia, isso está gerando ansiedade, isso está gerando desespero nas pessoas. Tem gente que acredita tanto no que é dito nas redes sociais que vive buscando o pote de ouro maravilhoso, mas está sempre no futuro. Então, esse vídeo ele é mais ou menos um alerta para que você pare para pensar no que você está fazendo com a sua vida, na forma como você está vivendo ela, na forma como você está conduzindo o tempo de tela dos seus filhos e também o que você está permitindo dentro da sua empresa com seus colaboradores. Eu gostaria sinceramente de ouvir a sua opinião, que você colocasse aqui embaixo, porque isso eu acho que é um assunto muito importante. E é por isso que eu resolvi colocar esse vídeo aqui no canal. Eu falo muito sobre comunicação, eu falo sobre produtividade, eu falo sobre felicidade, eu falo sobre desenvolvimento de negócios e de pessoas. E eu vejo que esse ponto, ele pode ser uma pedra no sapato ou ele pode ser aquilo que vai te alavancar, desde que você tenha clareza do que você vai fazer com o seu tempo e o que você quer quando você pega o seu celular. Espero sinceramente que você tenha conseguido parar para pensar um pouco. É um vídeo rápido, mas é um vídeo muito importante. Eu quero ouvir seus comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.